e tal. E eu penso, que desorganização é essa nessa vida? Que o cara tem 128 horas semanais para poder ficar com a família, cuidar dos seus, trabalhar, fazer tudo que precisa, mas na hora do culto é a hora dele simplesmente ser um marido presente, um pai presente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E sabe, gente, vocês sabem que eu não sou radical, né? Vocês sabem que eu sou tranquilo, mas tem coisa que não dá, né? Não, pastor, é que assim, preciso salvar meu casamento. Você não vai salvar seu casamento, irmão, abdicando das coisas espirituais. Você está doido? Você não vai salvar sua família abdicando daquilo que eles mais precisam. Que crença é essa que nós temos no poder da palavra de Deus, que quando a gente senta, a gente ouve a palavra que direciona? Eu não estou falando aqui, irmão, daqueles momentos de lazer, né? Acontece, saímos, viajamos, fomos conhecer a família, mas agora tem pessoas que eles usam como desculpa, né? E infelizmente essa mensagem ela é muito propagada, de que a igreja está atrapalhando a família. Só se for igreja ruim, porque está cheio de igreja ruim por aí que atrapalha a família mesmo. A nossa igreja não. Aqui o culto é bom, aqui o culto une a família. Aqui o culto deixa o marido mais consciente de como ele precisa ser durante as outras horas restantes. Aqui o culto deixa a esposa com mais amor ainda pela família, para ela poder se dedicar durante toda a semana, irmão. Aonde tem a palavra de Deus, de verdade, aonde tem o agir do Senhor, aí não divide família não. Essa igreja que divide família não é a Assembleia de Deus aqui não, tá bom? É a outra igreja lá na Palestina, essa aqui não. Tá? Essa igreja aqui é para unir a família. Então vem, eu quero te incentivar a estar todos os domingos na igreja. Vem, pastor, não posso tal domingo, tem isso, tem aquilo. Amém, irmão, mas faz o esforço. Não diga simplesmente assim, como a gente ouve às vezes, né? A pessoa dizer assim, hoje eu vou ficar em casa. Irmão, tenha isso como primazia na tua vida. Tem isso como primazia. A gente vive numa época de graça, mas as pessoas pensam que é hipergraça, que é assim, não tem mais organização, não tem mais regra, não tem mais nada, vive assim, né? Eu vou quantas vezes dá, e assim, por isso que a sua vida está assim, irmão. Por isso que se você se depara com coisas que você não consegue vencer. E aí todo mundo ora por você e você está lá patinando, porque você mesmo não dá valor à sua vida espiritual. A vida espiritual é muito importante. Pastor, mas nós somos templo. Irmão, você só é templo lá fora se você tem consciência de que aqui existe uma igreja. Estou brabo hoje, né? Você não é templo sozinho, irmão. A Bíblia nos chama de pedras espirituais. Então quer dizer que você é uma pedra largada lá no meio do caminho, não é? Não, a Bíblia diz que nós somos pedras que juntos construímos um edifício. Então se você falta, e se você desaparece, se você não vem, irmão, faz falta no edifício. Vem para o edifício, tá? As pessoas têm uma consciência muito errada do culto dominical, dos momentos de reunião da igreja. Isso aqui não é natural, isso aqui é sobrenatural. Pode parecer que está tudo tranquilo, meu Deus, está todo mundo paradinho, quietinho, um sentadinho atrás do outro. Tem alguns que estão quase dormindo, né? Sei lá, mas, irmão, isso aqui é sobrenatural. Foi Deus quem uniu vocês. Vocês jamais teriam se conhecido. Tem pessoas aqui que nunca teriam se encontrado, e tem gente que nem aqui estaria, porque já estaria na sepultura. Mas graças ao Senhor que te trouxe para a igreja, te uniu aos salvos, te lavou, te remiu, escreveu o teu nome no céu e está mantendo você na presença dele por causa da igreja. Então, irmão, a igreja é muito importante. Não despreze a igreja, amém? Vem para o culto. Hoje nós vamos continuar a nossa série Vida Missional. Nós estamos apenas na primeira parte da nossa fórmula, que é poder mais proximidade mais clareza igual impacto. P mais C igual a I. Poder mais proximidade mais clareza igual impacto. Nós estamos só no poder ainda. Só no poder. Eu venho falando isso há semanas, mas eu quero muito que isso fique na sua mente. Tem pessoas que se preocupam apenas com poder, mas não se aproximam daqueles a quem Jesus quer salvar. Se tiver poder, mas não tiver proximidade, não adianta de nada. Não adianta de nada.
Tem pessoas que eles não têm poder, mas têm proximidade, daí também não adianta. Porque essa pessoa até se aproxima, ele chega perto daquele que é perdido, daquele que precisa ouvir a palavra de Deus e tal, mas ele não tem poder, a vida dele é fraca, né? Tem pessoas que até têm poder e até estão próximos, mas não têm clareza, não conseguem explicar, não conseguem instruir. Então, essas três coisas são importantíssimas quando se trata de vida missional. Mais uma vez, nós estamos falando de manhã, de tarde, de noite sobre vida missional. Missional não é missionário. O missionário é aquele que sai do seu ambiente normal, vai para outras terras, seja transculturais ou não, e esta pessoa, ela prega Jesus, mas há um deixar o ambiente natural dela, o habitat dela. A vida missional não, ela acontece, é o missionário no lugar onde ele está. Ela acontece lá na sua empresa, você não vai pedir a conta. Ela acontece lá na sua vizinhança. Por mais que seu vizinho seja encrenqueiro, você não vai sair de lá, você não vai vender a casa, você vai ganhar o seu vizinho para Jesus. Então a vida missional, ela acontece aonde você está. Nós vamos para Mateus capítulo 6, verso 16. Mateus capítulo 6, verso 16 até o 18. Eu vou continuar falando sobre poder. Porque nós precisamos de uma vida de poder para poder ganhar pessoas para o reino, para pessoas poderem conhecer a Jesus. Nós já falamos sobre foco, né? Nós já falamos sobre autenticidade, e hoje nós vamos falar sobre jejum. É bem básica essa pregação, é bem uma aula assim, é de culto e ceia, então assim, vou ser bem pastorzão. Mas eu quero muito que você preste atenção nisso, porque talvez você não tenha ouvido uma pregação sobre isso ainda. É curioso, né, que a gente pregue tão pouco sobre jejum. Sobre oração a gente prega bastante, mas sobre jejum se prega tão pouco, e hoje eu quero falar sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 16 até o 18. Quem achou diz: achei. Vocês estão vivos? Então bora, vamos ler. Diz assim, além disto, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém. Fala com a gente, Senhor. Tu conheces, Senhor, as condições da alma de cada um que entrou nessa noite. Tu sabes o que cada um precisa, Pai. A tua palavra é poderosa para invadir corações, para ir, Senhor, até a divisão entre a alma e o espírito. Deus, ela é poderosa para discernir intenções do coração. Tua palavra, não sou eu, não esta igreja, é a tua palavra que tem esse poder. E eu oro para que ela, Senhor, venha com poder nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu fui criado num ambiente de muito jejum, eu vi muito exagero. E eu acho que o exagero, ele acabou afastando muita gente do jejum. Eu fui criado num ambiente onde pessoas jejuavam 7 dias, sem nenhum acompanhamento médico, jejuavam 7 dias só com água, né? Depois ficavam doentes. Eu conheci uma irmã que ela perdeu o seu juízo, ela ficou louca, maluca mesmo, doida varrida, de tanto jejuar. Fez o corpo dela sofrer tanto, que aquele corpo tadinho já não aguentou, ela já não tinha muita saúde, e ela ficou completamente maluca. E nós sabemos que foi de tanto jejuar. Os exageros, geralmente, eles fazem as pessoas ficar com medo, né? Por exemplo, eu tenho medo de andar de moto, porque a gente vê tanto acidente de moto, que a gente vai ficando assim, não, moto não, nem fiz carteira de moto na minha vida, que eu não gosto de moto e tal. Mas gente, dá para andar de moto.
né? É possível andar de moto, com segurança e tudo, mas a gente sempre pega o exemplo negativo e faz aquilo se transformar em um dogma. A mesma coisa é com relação ao jejum. Quando a gente fala de jejum, tem gente que pensa assim, isso aí é negócio de xiita, é meio que raspar a cabeça, é meio que andar sob brasa. Jejum é uma coisa assim que, né? A pessoa pensa que ela vai ficar assim com olheira, que ela vai ficar muito magra, que ela vai parecer assim muito branca, que as pessoas vão dizer, meu Deus, o que está acontecendo contigo? Se ela jejuar por uma manhã, se ela deixar de tomar um cafezinho, meu Deus, é a morte, né? Se não tomar aquele cafezinho de manhãzinho, parece que assim a vida acabou. As pessoas temem o jejum. Eu vejo isso como pastor, que as pessoas têm temor do jejum, e não deveria ser assim. O temor do jejum é por falta de instrução, falta de conhecimento, de compreensão do que a Bíblia nos fala sobre o jejum. E a Bíblia nos deixa bem claro sobre o jejum, né? Que você não vai ficar louco, doido, varrido, você não vai virar um fanático com o olho esbugalhado, expulsando o demônio em todo lugar. Você não vai ficar uma pessoa que vai falar coisa com coisa. Não, irmão, dá para fazer o jejum que a Bíblia nos ensina, o jejum equilibrado. O jejum, ele é tão importante na Bíblia que ele é mais mencionado até do que o batismo. Você sabia disso? Se você for juntar a quantidade de vezes que se fala em batismo e a quantidade de vezes que se fala em jejum, o jejum ultrapassa. Quer dizer, o jejum é algo importante, porque se a Bíblia fala tanto sobre ele, é porque nós precisamos nos ater para nós jejuarmos. O que é jejum? Essa é a pergunta. A primeira, o que é jejum? A melhor definição para jejum é abstinência voluntária de alimentos com propósitos espirituais. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas só de alimentos? Não só de alimentos, mas a Bíblia o tempo todo ela vai nos mostrando de alimentos, de coisas prazerosas, que nos são prazerosas. E você vai ver que o jejum ele é essa negação voluntária de algo que é natural, porque existe uma intensa atividade espiritual acontecendo. Então você nega aquilo que é natural porque há algo espiritual que naquele momento precisa ser evidenciado. Isso é jejum. Mas para nós, como eu gosto de fazer sempre, o que não é jejum? Porque talvez se eu ficar falando o que é jejum, você já sabe o que é jejum, porque você já viu pessoas jejuarem, talvez você fez um ou outro jejum na sua vida. Mas o que não é jejum, para que você possa assim, entender bem e não fazer errado. Primeiro, jejum não é dieta e nem regime, né? Porque tem gente que fala, eu preciso dar uma emagrecidinha, vou jejuar. Irmão, isso aí não é jejum, isso aí não é jejum, né? Me lembro da pastora Ana Paula Valadão uma vez dizendo assim, esse Brasil tem muito pastor gordo, eles precisam jejuar. Irmão, se o jejum fosse para isso, irmão, né? Os pastores iam estar magrinhos. Não é por falta de jejum, é porque tem gente que pensa que jejuar o jejum espiritual ele é semelhante a uma dieta de um cã, a uma dieta do ovo que você faz, que eles comparam o jejum espiritual a uma abstinência qualquer de comida que qualquer pessoa pode fazer, como o jejum intermitente. Tem pessoas que estão lá emagrecendo e ficando bonitos porque estão jejuando, mas este jejum não é o jejum da Bíblia. Quem quer perder peso, irmão, vá fazer natação, vá correr, vá andar de bicicleta, vá procurar um nutricionista. Esse jejum aqui, ele é diferente, ele é um jejum espiritual. Eu preciso explicar isso aqui para tirar toda e qualquer dúvida do seu coração sobre isso. O que não é jejum? Jejum não é uma varinha mágica para você barganhar poder com o Senhor. Olha só, eu estou usando a sua varinha mágica, tem que acontecer agora o milagre que eu estou pedindo. Quanta gente chateada com Deus, porque jejuou e o milagre não aconteceu. E a Bíblia nos deixa bem claro isso. Davi teve o filho do adultério com Batseba, e aquele filho, ele nasce muito doente. O que Davi vai fazer? Vai orar e vai jejuar. Ele não come, ele não bebe, ele fica lá jejuando e jejuando. Triste, todo mundo sabia que ele estava jejuando. Mas quando a criança morre, o que Davi faz? Ele não briga com Deus. Davi se levanta, vai lá, se arruma, se lava, né?
Fica bonitinho, troca de roupa, e o povo diz: mas peraí, que papo é esse aí? Você está ficando doido? Porque antes a criança está viva, você está chorando, lamentando, se babando todo. Agora que a criança morre, você se levanta, come e volta para a vida normal? Pois que é exatamente assim que deve ser feito. O jejum, ele não é uma forma de nós barganharmos com Deus, e se Deus não responder, nós ficarmos completamente insatisfeitos, tristes, magoados com o Senhor. Jejum não é greve de fome, irmão. Jejum não é uma forma de você dizer assim para Deus: olha só, estou aqui passando fome, tu está vendo teu servo? Tu vai deixar teu servo mais um pouco passando fome nessa terra, ó Jeová. Não, irmão, isso não é jejum. O jejum, ele não muda a Deus. O jejum não serve para mudar o coração de Deus. O jejum muda o coração do homem que busca a Deus. Ele alinha o coração do homem com a vontade do Senhor. Esse é o jejum. Então, o jejum vai mudando a forma como nós pedimos as coisas e o que nós pedimos. Não é barganha. Não é show de espiritualidade. Por isso que o próprio Jesus já falou nesse texto que nós lemos que os fariseus, eles estavam sendo condenados porque eles tentavam demonstrar a espiritualidade deles publicamente por meio do jejum. Irmão, exibicionismo e vida cristã não combinam. Não combina. A pessoa que é humilde, ela tem a sua vida centrada em Cristo e a sua obra. Essa pessoa, ela não vive se exibindo com seus poderes diante dos homens. Toda vez que você vir alguém exibindo dons, alguém se vangloriando de orar, né? Alguém se vangloriando de jejuar, alguém se vangloriando de quantas almas ganhou, alguém se vangloriando de quantas coisas está fazendo, essa pessoa não está centrada em Cristo, e é bem provável que seja só dom mesmo, irmão, mas naquele dia elas vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço. Então, o exibicionismo, ele não tem parte no jejum verdadeiro. Até porque, irmão, nós podemos estar jejuando, mas ao mesmo tempo nós temos áreas da nossa vida que são áreas frágeis. Já diziam os antigos: aprenda com o pavão, que tem a cauda bonita, mas os pés são feios. Sempre vai ter uma área da sua vida que necessita de mudança, e talvez no jejum você está conseguindo superar aqueles irmãos que você conhece, mas porém, em alguma outra área você precisa de ajuda. Então, não é meio de você se vangloriar. E Jesus, ele soube conversar sobre jejum sem se vangloriar. Porque tem gente que pensa assim: não, jejum tu não pode contar para ninguém, porque Jesus falou que nós não deveríamos jejuar diante dos homens. Jesus não está falando de não falar sobre jejum. Tem gente que pensa assim: Jesus está proibindo essas pessoas de falarem sobre jejum. Então, quando você estiver jejuando, irmão, você só vai assim: tá, irmão, come alguma coisa? Tá, irmão, mas por que você não vai comer? Irmão, come alguma coisa. Não, irmão, você pode dizer sem nenhum medo de estar sendo, orgulhoso: eu estou em jejum, não vou comer hoje, eu estou no meu período de consagração ao Senhor. Não tem problema nenhum, irmão. O problema desses homens é que eles faziam o seu jejum público. Então eles ficavam lá, todos descabelados, todos feios, pegavam pó, jogavam no rosto, ficavam parecendo o pior dos mendigos, para que as pessoas pudessem olhar e dizer: como esse homem jejua. Se Jesus tivesse nos proibido de falar sobre jejum, ele não teria falado que ele jejuou no deserto, porque como é que os discípulos sabiam se ele estava sozinho? Ele falou. Ele contou como é que foi o jejum dele no deserto. Então, é óbvio que nós não podemos sair nos exibindo, mas não há nenhum problema em nós contar a nossa experiência de jejum. Pelo contrário, isso faz com que mais pessoas percebam: opa, está acontecendo o jejum, eu também posso fazer parte. Quem está comigo diz amém. Eu sabia, ia ser mais tranquilo, mais explicativo, mas eu preciso falar isso aqui para você. Irmão, a igreja sempre jejuou. Parece novidade, mas a igreja em toda a sua história, aliás, desde os tempos bíblicos, desde Moisés em diante, nós vamos ver jejum. A noção de que jejum é para poucas pessoas espirituais, aqueles irmãos que têm uma aura, de espiritualidade, eles têm até aquela auréolazinha assim em cima da cabeça, porque são santos. Isso aí não é verdade. O jejum é para todos.
para todos, desde as crianças até os idosos. O jejum é para todos, salvo aqueles que não podem por recomendação médica. Todos deveriam jejuar, todos. O jejum é algo que a igreja faz, e Jesus coloca nesse texto de Mateus capítulo 6, em 3 pilares, 3 coisas que todo discípulo de Jesus faz. Jesus falou assim, quando orares, orem assim. Quer dizer que todo discípulo de Jesus ora, e que se ele não ora é porque ele não é discípulo de Jesus. Jesus falou, quando vocês forem ofertar, vocês vão ofertar desse jeito. Quer dizer que todo discípulo de Jesus oferta. E Jesus também coloca nesse mesmo texto, quando vocês jejuarem. E ele, nas 3 vezes, ele termina falando sobre a recompensa do Pai. Quer dizer, todo discípulo de Jesus jejua. O jejum é um padrão recorrente da igreja. Então, a igreja tem como padrão jejuar, senão não é igreja. E eu preciso explicar para você, irmão, e dar algumas ideias de como a igreja vem se sustentando por meio do jejum ao longo dos anos. Talvez você vê a obra missionária acontecendo e você se esquece de como ela começou. Mas você, lá no livro de Atos, capítulo de número 13, no verso 2, vai dizer que os irmãos estavam orando e jejuando, quando o Senhor disse para eles enviarem o apóstolo Paulo e Barnabé, lá na cidade de Antioquia. Quando eles eram para ir para as missões, os irmãos estavam fazendo o quê? Orando e jejuando. E no meio da oração e do jejum, o Senhor lhes deu a direção: separai para mim Paulo e Barnabé. A igreja vem orando e jejuando durante todo esse tempo. A igreja primitiva tinha como costume jejuar 2 vezes por semana. Era no 4º dia da semana e no 6º dia da semana. Para nós hoje seria o equivalente a 4ª e 6ª-feira. E aí você vai encontrar, irmãos, já fui professor de história da igreja, gosto de história da igreja. Você vai encontrar esse padrão durante muitos séculos. A igreja jejuando toda juntos, 4ª e 6ª-feiras. É um padrão da igreja. A igreja tinha como padrão jejuar 2 vezes por semana. Pastores que passaram, como Tertuliano, que foram pastores sérios, que deixaram registros, diziam: os crentes jejuam pelo menos 2 vezes por semana. O pastor Policarpo, que depois, lá de Esmirna, que depois foi morto, enfim, já contei a história deles aqui para vocês. Esse pastor costumava jejuar 3 vezes, para ser 1 vez a mais do que os irmãos, porque ele precisava ter mais sensibilidade espiritual. Meu irmão, a igreja sempre jejuou. Existia um escritor, o Epifânio, que ele escreveu assim: quem não sabe que os cristãos sempre jejuaram no 4º e no 6º dia da semana, cristãos pelo mundo inteiro? A pergunta hoje talvez seria o contrário: alguém por favor sabe me dizer quando os cristãos estão jejuando? Porque os cristãos não jejuam. Poucos cristãos têm a noção da riqueza e do poder do jejum. Os grandes líderes que passaram na igreja jejuaram. Lutero era criticado porque jejuava demais, porque ele chegava a ter dores, no estômago. Então as pessoas criticavam muito e diziam: esse homem está destruindo o seu corpo. João Calvino orou e jejuou até que toda Genebra fosse salva. E você sabe a história, já contei a história de transformação da cidade de Genebra, que até o sistema de esgoto foi transformado pelo poder da vida de Calvino. Quer dizer, o jejum ele tem um lastro na história da igreja. Você vai ver os movimentos dos puritanos jejuando, você vai ver os metodistas jejuando. Esse pessoal, Jonathan Edwards, que às vezes ele chegou a desmaiar no púlpito de tanto tempo de jejum. E você vê esse pessoal que por vezes, às vezes sacrificavam um pouco mais, Mas esses homens quando pregavam, por exemplo, pecadores nas mãos de um Deus irado, se você nunca leu esse sermão, leia. Não ouça, leia.
E você vai ver que esse sermão causava nas pessoas um temor tão grande, causou nas pessoas que o ouviram um temor tão grande, que as pessoas se seguravam nos bancos porque sentiam que estavam indo para o inferno, por causa do poder que havia nas orações e no jejum de Jonathan Edwards. Você vai ver David Brainerd, que eu já contei a história aqui também, o John Wesley, Charles Finney. O Charles Finney, ele tinha uma resolução desde a adolescência de jejuar na quarta e na sexta. E quando ele, por algum problema, alguma coisa, não podia jejuar, ele mesmo dizia que ele se sentia como se tivesse blasfemado contra o Senhor, de tão forte que era essa sensação de que ele precisava estar jejuando. Mais perto da gente, se você nunca leu o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro, leia esse livro. Sadhu Sundar Singh, um homem que jejuava demais, ele foi considerado o apóstolo Paulo do Tibete e da Índia, andava descalço e por causa disso deixava marcas de sangue nas trilhas do Tibete, porque era um homem que ele amava as almas, ia a lugares onde ninguém ia, e pasmem, ele era filho de um dos políticos mais influentes da sua época, abandonou tudo por Jesus e andava por todo lugar pregando o evangelho. E gente, não foram um nem dois, vários jejuns de 40 dias esse homem fazia. Que loucura! Como é que essa gente se movia? Como é que esse povo... Pastor, o senhor está saudosista, e o senhor mesmo diz que não é inteligente, né? Porque Salomão diz assim, não é inteligente nós olharmos para trás e dizer, tempos bons eram aqueles. Não, eu estou dizendo que as pessoas faziam, que havia um padrão, que as pessoas tinham por hábito jejuar, não eram só os pastores, a igreja tinha por hábito jejuar. Bem, você vai ver que o Sundar Singh, ele foi tão cuidado pelo Senhor, que até hoje ninguém sabe aonde está sepultado e como morreu. Alguns dizem que a exemplo de Moisés, ele foi levado e o Senhor que o sepultou para que não houvesse nenhum tipo de idolatria. De tão próximo que esse homem caminhava com o Senhor. Eu particularmente conheci, essa semana fui tocado novamente pelo testemunho de missionária Maria Lorena. A maioria de vocês talvez não conhece, porque não é uma mulher que está nas redes sociais. Agora que ela saiu nas redes sociais, num podcast de um ministério chamado Regenere, essa mulher de 74 anos, eu mesmo a conheci. Nós tínhamos 10 anos de idade, eu fui com meu pai à cidade de Curitiba, onde ela morava num quartinho da igreja. E essa mulher ficou durante todo o tempo em que nós estávamos lá, ela ficou o tempo inteiro jejuando e orando, e nós ficamos lá por 3 dias, mas os irmãos disseram que ela já estava lá há 4. Ela estava indo para a Índia, e ela sabia dos embates que ela ia ter com o mundo espiritual na Índia, e ela então jejuava intensamente. Eu vi com esses olhos que a terra de comer, Maria Lorena descendo de uma Brasília Caramelo, no ano de 1992, quando eu era criança, tinha 8 anos, mas eu estava na porta da igreja, e Maria Lorena desceu daquela Brasília, e quando ela desceu daquela Brasília, parece assim que o mundo espiritual deu um estalo, as pessoas caíam endemoniadas na rua São Paulo, os obreiros da igreja tinham que sair correndo para ir segurar os endemoniados na rua, porque aquela mulher, parece que quando ela desceu do carro, o mundo espiritual deu um estalo. Naquele dia eu vi com esses olhos que a terra de comer uma pessoa ressuscitar no culto, de tanta intensidade que havia na vida, e há na vida daquela mulher. Os crentes sempre tiveram essas referências, e eu me pergunto, por que não eu? Por que não nós? Por que não você? Por que nós jejuamos tão pouco? Por que nós jejuamos tão pouco? Essa é a outra pergunta. Eu não vim aqui, irmão, pelo amor de Deus, eu sei que você está quietinho aí, alguns de vocês estão se apertando no banco, e estão chateados comigo de novo, porque estão dizendo, o pastor Black está ressuscitando, aí, veio para dar paulada na gente, a gente estava muito tranquilo, né? Irmão, eu não vim aqui para me colocar no pedestal, e nem vim aqui, irmão, para ofender você, nem para acusar você. O jejum não compra Deus, já falei. O jejum, ele não vai te dar mais do amor de Deus. Não é a tua consagração ou a falta dela que vai fazer Deus te amar. Deus te ama, irmão. Se você não orar, Deus te ama. Se você orar, Deus te ama. Eu sempre digo que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos consagrados.
Tem aqueles filhos que estão mais perto de Deus, porque eles também buscam mais ao Senhor e se consagram mais. Eles têm um grau de fervor, de devoção muito maior, um amor muito maior, uma intensidade de vida e de entrega muito maior. Então, irmão, eu não vim aqui para te acusar. Mas por que nós jejuamos tão pouco? Provavelmente é porque nós não estamos seguindo as pisadas de Jesus. Tem um provérbio africano que diz exatamente assim: você quer andar como seu pai? Pise exatamente em cima do passo dele. E as crianças africanas, principalmente na África Ocidental, as tribos eles tinham um hábito: quando as crianças saíam, elas saíam atrás, e o pai ia na frente, e aonde a lama ficava a marca do pai, as crianças ficavam tentando pisar exatamente aonde o pai pisava, para que elas pudessem se tornar cada vez mais parecidas com o pai. Se uma criança terminava uma caminhada curta e conseguia, sem errar, pisar em todos os passos do pai, aquilo era motivo de festa entre a criançada, porque era sinal de que ela estava se transformando, aquele menino estava se transformando em um homem. Jesus deixou suas pisadas e nós precisamos nos esforçar para pisar nelas, para sermos parecidos com ele. Então, nós jejuamos pouco porque nós não estamos pisando nesses passos, porque Jesus orava e jejuava. Nós jejuamos pouco porque nós damos muita ênfase aos prazeres. Irmão, talvez você pense, quando pensa em prazer, você pensa em prazer sexual, você pensa em adultério, você pensa, irmão, prazeres. Tudo aqui, por exemplo, alguns de vocês estão pensando agora em como vai ser depois do culto. Porque talvez esse ambiente não é de prazer para a sua alma. Talvez você está planejando algo que você vai fazer durante essa semana, e talvez durante esse culto você já pensou: ufa, quando acabar é isso que eu vou fazer. Porque a nossa alma, ela deseja prazeres, o nosso corpo quer os prazeres, sejam eles quais forem. Nós damos muita ênfase para o prazer, irmão, principalmente os prazeres naturais, como comer e beber. Eu que o diga. Se você me convidar para comer pizza, irmão, duvido que eu vou conseguir comer 2 pedaços. Se você me convidar para comer sorvete, irmão, tu vai ver como o pastor é. Sorvete, irmão, ó, sou o terror do sorvete. Eu amo esse negócio. Tá doido? Não é por isso que, né? Quase 15 anos de casado, 30 quilos, né? Isso dá 2 quilos por ano, é muito, gente. É muito. Mas tá, não vamos falar de mim agora, né? Nós jejuamos pouco porque nós damos muita ênfase para o prazer. Irmão, não tem crise, a não ser que seja por má administração, está num mau local, enfim. Não tem crise para hamburgueria. Não tem crise para mercado. Nós falamos que nós estamos em crise econômica. Vá aos mercados para ver, eles estão cheios. O brasileiro, no último ano, o número de obesos aumentou. Eles estão calculando 22% de brasileiros obesos. Fast food é mais do que realidade. Antigamente nós falávamos muito em fast food aos Estados Unidos. O pessoal lá do norte-americano está mais gordinho, né? O norte-americano ele está mais gordinho, porque muito fast food. Irmão, é a nossa realidade. É nós nas fritas, no hambúrguer, no McDonald's, é nós. Nós estamos cada vez mais voltados ao prazer. E gente, eu não sei o que eles colocam naquele McDonald's, que é um negocinho desse tamanho, todo mundo compra e se lambuza. É uma delícia. Deu até fome agora. Além disso, irmão, a influência do iluminismo, nós não podemos ignorar isso. A influência do iluminismo, que é rejeitar todas as crenças, rejeitar a fé. Irmão, nós somos sim afetados pelo iluminismo de forma absurda.
Muita gente não crê mais na vida espiritual e nas coisas espirituais. Muita gente, inclusive, que se senta aqui nos templos e ouve todos os domingos sobre milagres, não crê em milagres, não acredita que Deus pode fazer. A quantidade de teólogos que surgiu, final do século XIX, começo do século XX, falando contra os milagres e dizendo que não poderia mais acontecer milagres, que o que acontece nos dias de hoje nas igrejas é histeria pública, pessoas que vão descrendo cada vez mais da visão espiritual, do ambiente espiritual, e essa herança espiritual tem sido negligenciada, e as pessoas não creem mais de forma absoluta de que Deus pode agir por meio dos seres humanos, que Deus pode agir no homem, e que Deus pode agir através do homem. Além disso, a herança espiritual sendo negligenciada, muito blá blá blá, muito fala, muito se diz. Gente, nunca teve tanta caixinha de pergunta na internet, pastores respondendo o tempo inteiro perguntas sobre A ou sobre B, mas ninguém está buscando fazer exatamente as coisas simples. Eles querem saber sobre escatologia, eles querem saber sobre se Eva tinha umbigo, eles querem saber sobre um monte de coisas, mas eles não fazem o básico que Jesus já deixou, e acham que esta vida espiritual, ela vai se transmitir por e-mail, ela vai se transmitir por mensagem, por direct. Os nossos filhos vão aprender porque a gente fala sobre isso, e não é verdade. Nossos filhos vão aprender porque nós estamos fazendo diante deles, fisicamente, eles estão vendo acontecer aquilo que nós pregamos. Amém? Eu vou tomar um gole de água, que tu me pedir licença aí, que nem um... Você está comigo, irmão? Amém. Eu achei tão bonitinho hoje, gente. Eu fiquei tocado assim. Eu estava orando, e a minha filha entrou lá no escritório. Ela entrou, e eu nem dei bola, né? Continuei na minha oração. E dali a um tempo, assim, quando eu levantei a cabeça, eu olhei do lado, tinha uma toalhinha. Ela colocou uma toalhinha para mim. Eu fiquei assim, sabe, gente? E enquanto eu olhava aquela toalhinha assim, eu pensava, puxa, é verdade, eu esqueci do lenço, né, gente? Esqueci toalha, nunca uso, mal uso lenço. Meu Deus, tem tanto lenço lá em casa, não uso, choro, já vai, tudo assim mesmo, na mão mesmo, né? Não usa. Mas a minha filha, o Espírito Santo começou a me falar, tá vendo? Como é importante, para ela já entendeu que orar é chorar, ela já entendeu que orar é derramar lágrimas, ela está vendo isso diante dos olhos dela, e ela trouxe para você o material que vai te ajudar a chorar. Ela está contribuindo desde já com o teu ministério de oração. Os nossos filhos, eles vão ver. Eles não querem muito ouvir, eles precisam ver, e nós não estamos desenvolvendo esse ministério de jejum diante das nossas crianças. E em tempos de entretenimento, jejuar parece uma loucura, gente. E por que parece? Porque nós nos satisfazemos com muito pouco. Irmão, as nossas ambições, isso é para mim, as nossas ambições espirituais são baixas demais. O C.S. Lewis escreveu dizendo assim que nós perdemos tempo com bebidas, com sexo, com ambições terrenas, quando nos é ofertada a alegria eterna. Nós somos tão ignorantes que nós somos, diz ele, que nós somos como crianças brincando na lama na favela, quando no nosso bolso está um ingresso para um hotel 5 estrelas à beira-mar. Nós estamos no lugar onde nós podemos receber tudo de Deus, mas nós nos contentamos com lama. Olha, o mínimo de Deus que eu puder já está bom para mim, quando na verdade a nossa alma anseia por mais do Senhor. Salmo 42, a minha alma, assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E se a tua alma não clama, irmão, abertamente, você vai começar a sentir no seu corpo, nas doenças que você vai desenvolvendo, espirituais, físicas e até emocionais. Então, irmão,
a sua alma clama. Você está alimentando ela pouco, e você está se contentando com bolas de lama, quando você poderia estar construindo castelos de areia. E a falta de jejum, ela tem uma ação, ela retarda os propósitos de Deus para os filhos de Deus. Porque talvez você diga assim: tudo bem, não é obrigado a jejuar. É verdade, irmão, mas com certeza quem não jejua vai experimentar esse atraso dos propósitos de Deus na vida dele. Eu vou dizer algo que o Espírito Santo vem me falando há dias. Satanás tem conseguido desanimar muitos de nós, crentes tristes, abatidos, crentes que estão vivendo pior do que um infiel. É pecado, pastor? Estão em pecado? Não, só não estão ansiando por mais de Deus, e a sua alma está clamando. Nós vamos caindo na rotina de vida espiritual, nós vamos fazendo do mesmo jeito, se eu oro hoje está bom, se eu não oro está tudo bem também, se eu leio hoje está bom, se eu não leio está tudo bem. Nós vamos entrando nessa rotina, e quando nós percebemos, nós não estamos mais avançando, e há uma batalha espiritual acontecendo contra os avanços de Deus por meio dos seus filhos. Você já leu o capítulo 10 de Daniel? A Bíblia diz que o profeta Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Foi com essa oração que ele conquistou várias batalhas. Foi com essa oração que ele conseguiu vencer na cova dos leões. Foi com essa oração que ele conseguiu se manter intocado. Ele conseguiu se manter puro numa Babilônia que era perversa, mesmo sendo um dos líderes, um dos príncipes. Só que Daniel começou a sentir pelo Espírito de Deus que estava chegando o tempo de terminar o cativeiro babilônico. Quem conhece a história, por favor. Quem não conhece, leia. Não dá para me explicar isso tudo, não. Estava chegando o tempo de acabar o cativeiro, porque Jeremias já havia profetizado: será 70 anos. E Daniel começa a sentir, e ele vai para a oração. Por quê? Porque ele sabia que a oração ia acelerar aquele processo, ia fazer com que aquilo acontecesse. O povo que havia sido levado para o cativeiro ia voltar para Israel. Mas ele queria orar para ele poder também entender como que ia acontecer as coisas. E ele orando, não vinha nada. E ele começou a orar: Senhor, responde, eu preciso entender, eu quero sabedoria. Senhor, apressa esse tempo, apressa essa operação do Senhor na nossa vida aí. Apressa para que o teu povo seja liberto do cativeiro. Cumpre a tua palavra, Senhor, no meio do teu povo. Mas ele vai orando e a resposta não vem. Daniel, ele fica 21 dias orando, até que veio o entendimento. Quando veio o entendimento, a Bíblia diz que um anjo toca ele, um arcanjo daqueles guerreiros, toca em Daniel. Ele fica meio ali desmaiado, e o anjo começa a falar com ele. O anjo diz assim: Daniel, sabe o que aconteceu? É que assim, desde o primeiro dia que você dobrou os teus joelhos, nós já estávamos com a resposta na mão. Estava tudo certo para nós atendermos o teu clamor, Daniel. Só que só a oração não bastava. Você precisou passar 21 dias jejuando, não comendo nada que fosse prazeroso ao teu paladar. Você precisou se abster de coisas. Por quê? Porque o que começou a acontecer aqui em cima, nas regiões celestiais, foi uma batalha, Daniel. Na hora em que nós fomos agir, meu Deus, eu sinto Deus, na hora que nós fomos agir a favor de vocês, na hora que nós fomos agir para fazer o que Deus já queria, os demônios, príncipe da Pérsia, entenda-se, potestades, começaram a lutar. Inclusive, uma das palavras que é usada é como se um dos arcanjos fosse sequestrados por aqueles demônios. Os demônios impediram que os anjos do Senhor viessem a atender Daniel.
Mas sabe o que aconteceu? Nesta hora em que você estava jejuando, houve tempo para que reforços viessem, e o anjo Miguel veio e definitivamente, sabe o que ele fez? Meu Deus, o príncipe da Pérsia, irmão, entenda isso aqui, o apóstolo Paulo diz que existem potestades, estas potestades reinam sobre governos terrenos, eles estão alinhados, governos terrenos alinhados com potestades demoníacas, e você pensando que só o voto vai fazer toda a diferença, porque eu voto nesse, eu voto naquele, vamos lutar por ele nas redes sociais. Meu Deus, a igreja não era assim. Eu não vou dizer, irmão, que nós não temos que ter a oposição política, já preguei aqui sobre isso, vou me manifestar quando necessário, mas irmão, a igreja do Senhor não governa nas urnas, a igreja do Senhor governa no jejum e na oração. As urnas são resultado do governo da igreja nas orações. Então, Daniel, para você entender, esse príncipe da Pérsia estava retendo vocês aí, ele que estava controlando, e sabe o que aconteceu? Miguel tirou ele do lugar e Miguel tomou a posição, agora é Miguel que está lá, quer dizer, o Senhor vai fazer aquilo que lhe apraz e Satanás teve que ser retirado. Por quê? Jejum e oração de um servo de Deus. Irmão, eu não sei se você conhece a história desse intercessor chamado Rees Howells. Conheça, Rees, R-E-E-S. Quando Hitler começou a lutar contra a Inglaterra, Rees Howells se juntou com os alunos da universidade e disse: nós vamos parar de estudar e nós vamos só interceder e jejuar. Há batalhas que Churchill conseguiu vencer, que são inexplicáveis do ponto de vista humano. A derrota de Hitler é algo inexplicável. Todo mundo hoje do lado de cá consegue dizer pelos erros que ele cometeu, mas os erros que ele cometeu na sua época, com a quantidade de pessoas, com a inteligência que havia ao seu redor, era improvável. Mas lá na Inglaterra haviam centenas de jovens orando e jejuando, Senhor, salva a Inglaterra, salva o mundo, Senhor, afasta a potestade, Senhor, livra, e o Senhor interveio, porque quem jejua não participa da história, quem jejua está mudando a história ativamente, pelo poder que há no Senhor. Se a gente soubesse da influência que a gente tem no mundo espiritual, nós jejuaremos, eu jejuaria um pouco mais. Se eu soubesse da influência que tem na minha oração e no meu jejum, quando eu digo assim, eu vou me consagrar um pouco mais, eu vou lutar um pouco mais, eu não sei se o anjo já está com a resposta, eu não sei se ele vai demorar 21 dias, mas eu estarei aqui lutando em oração. Não é por meio dos poderes, não é por meio de nada mais, é por meio da oração e do jejum. Para que jejuar? E aí eu vou me encaminhar para o final, preciso correr. Para que jejuar? A Bíblia fala de uma mulher, Ana, e não é a Ana de 1 Samuel, é a Ana que estava lá no templo, junto com Simeão, trabalhando, e eles foram apresentar Jesus. A Bíblia diz que Ana nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Para que jejuar? Ô Ana, tu já é uma velhinha, tem 84 anos, vai para casa,
Mas ela diz: é a melhor forma que eu posso dedicar a minha vida ao Senhor é orando e jejuando. É uma forma de devoção ao Senhor. Jejuar é uma forma de devoção. Sabe por quê? Quando você conhece a história dela, você entende por que ela fez isso. A Bíblia diz que ela se casou provavelmente na adolescência, e ela fica casada por 7 anos, o marido morre. E ela talvez era tão apegada àquele marido, ela amava-o tanto que ela pensa assim: já que não é para ter marido, então eu vou amar ao Senhor com todas as forças da minha alma. Imagine, irmão, se ela casou aos 14, que era uma média da idade da época, e ela ficou viúva aos 21. Esta mulher passa pelo menos 60 anos da sua vida dedicando ao Senhor em jejum e oração. Não é à toa que ela estava lá quando Jesus chegou. Não é à toa que ela viu Jesus juntamente com Simeão. Para que jejuar então? Irmão, se você não tem motivo para jejuar, jejua então pelo menos como uma expressão de amor. Outro motivo pelo qual nós devemos jejuar: para fortalecer a oração. Oração, irmão, é uma coisa, orar com jejum é outra. Você vai ver que Esdras, quando ele está voltando, para Jerusalém, levando alguns exilados, ele está retornando com algumas riquezas, ele está carregando muita coisa, e ele está retornando. O que ele faz? Ele diz para o povo: nós vamos orar para que a viagem seja segura. Só isso? Não, nós vamos jejuar também. É diferente daquela oração que a gente faz no carro, amor. A gente vai viajar, a gente só pega: Senhor Jesus, guarde-nos, nos leve em paz e amém. Não, ele sabia que havia mais coisas envolvidas, havia perigos, e eles não tinham segurança real. Então esses homens precisavam estar debaixo do poder de Deus e da segurança dos anjos do Senhor. O que eles fizeram? Fortaleceram as suas orações com jejum. 1.500 quilômetros andando sem guarda, atravessando desertos, atravessando lugares perigosos. E ele diz: nós jejuamos e suplicamos ao Senhor, e o Senhor nos atendeu. Chegou em segurança. Um outro motivo pelo qual você deve jejuar é para buscar orientação. Irmão, tem coisa que nós não sabemos, só o Senhor para nos dizer. Não adianta, você pode ser a pessoa mais inteligente e sábia desse mundo, ter todo o conhecimento que te for dado, mas se você não tiver a orientação de Deus, você está perdido. Nós precisamos da orientação de Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia várias vezes. Juízes capítulo 20, eu não sei se você já leu essa história macabra, terrível. A tribo de Benjamim, principalmente o povo de Gibeá, comete um pecado muito grave contra Deus. Um crime mesmo. Se você não conhece a história, leia Juízes capítulo 20. Todo Israel decidiu ir guerrear contra Benjamim, a tribo de Benjamim. Por quê? Porque quando eles disseram assim: entrega para nós os homens que cometeram esse crime aí do meio de vocês, eles disseram: não entregamos. Todo Israel se juntou para lutar contra uma tribo. Você já pensou, irmão? Que é a mesma coisa que o país inteiro se reunir para lutar contra Santa Catarina. Gente, a proporção na guerra era de 15-1. Imperdível a batalha. Vamos lá, gente, vai ser tranquilo. Quando eles foram, perderam na primeira leva 22 mil homens. Inexplicável. Voltaram desanimados, reforçaram o exército e voltaram para guerrear. Guerrearam de novo e perderam de novo milhares de homens. Eles voltam para casa aborrecidos e dizem: Senhor, tu não está com a gente? Nós devemos ir até eles? E alguém sugere: por que não jejuar? Vamos jejuar. Todos vão jejuar até o final da tarde. Começou hoje o dia, nós vamos jejuar até o final da tarde, e nós vamos receber a resposta. Todos jejuaram juntos até o final da tarde. No final da tarde a resposta veio: sobe que dessa vez vocês ganham. Eles foram e venceram. Conseguiram consertar as coisas da melhor forma que a situação podia.
por causa do jejum. Deus quer se manifestar, sim, mas Ele quer responder por meio daqueles que buscam um pouco mais, através dos seus jejuns. Para que jejuar? Jesus falou uma vez, Mateus capítulo 17, que tem casta, irmão, que só sai com jejum e oração. Tem demônios que lutam contra a tua casa há gerações. Eu não acredito em maldição hereditária, irmão. Eu acredito que tem demônios que eles se aproveitam de determinadas fraquezas da família e ele fica trabalhando por gerações naquela área. Alcoolismo, perversidade sexual, seja ela qual for. Pode ver, daí você vê na história do avô, estava aquela questão. Vê na história do pai, estava aquela questão lá de novo. Vê na história do filho, está aquela questão. Vê na história do outro neto, está aquela questão. E você vê aquilo se alastrando e você pensa, é só um hábito. Não é hábito, são demônios que lutam diretamente contra aquela família, naquela determinada área. Comportamentos que são adquiridos, coisas que são criadas ali e que Satanás se aproveita. Há castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Os discípulos foram tentar expulsar o demônio do menino, que espumava, se batia para um lado para o outro, e eles não conseguiram. E Jesus disse assim, esta casta só sai com jejum e com oração. E a gente pensa assim, tá, então quer dizer que se eu jejuar vou conseguir expulsar? O que Jesus está querendo dizer? O jejum libera a fé, para você crer que em você está a autoridade para expulsar. O que estava acontecendo na vida dos discípulos é que a fé deles estava tão diminuída, que eles foram tentar repetir um mantra, sai em nome de Jesus. Mas aquele que jejua, ele recebe uma consciência de autoridade. Ele sabe, eu vou chegar lá e eu vou expulsar. Por quê? Porque Cristo está em mim. A minha carne está mortificada. Todas as coisas que estão em mim estão vindo por meio da fé. A fé vem pelo meio do Espírito. Então Satanás tem que se render às coisas do Espírito. Meu Deus. Por fim, a última coisa. A gente jejua para a confissão de pecados. Irmão, não entenda errado. Jesus já pagou o seu pecado. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por nada perecível. Foi pelo preço do sangue de Jesus. Ele fez isso uma vez e de uma vez por toda, disse o apóstolo Pedro. Acabou. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso não quer dizer que confissão é algo leve, tranquila de se fazer. Confissão, irmão, dói. A admissão não dói. Saúl disse assim, pequei, estou de boa, vamos lá. Já Davi não. Davi se joga, ele sofre. Por quê? Porque confissão dói. A admissão, tem muita admissão no meio do povo de Deus. É isso aí, pastor, estou errado mesmo, né? Meu Deus, vou mudar, pastor, fica tranquilo. A confissão, irmão, ela vai gerando em você um sentimento de ter ofendido aquele que pagou alto preço. E você não sabe como explicar a tua tristeza, irmão. E uma das formas que a tua alma encontra para dizer, eu não devia, eu estou triste por ter feito isso, é você se humilhar por meio do jejum. Sabe por que você não se sente perdoado, irmão? Não é porque Jesus não te perdoou. É porque a tua alma ainda não se alimentou. Você ainda não permitiu a tua alma chegar ao nível em que ela diz assim, pequei, eu te entristeci, olha como eu estou. Além disso, irmão, o jejum, ele pode ser um meio de a gente pesar pelo pecado do outro. Pastor, tem isso na Bíblia? Ixi, está cheio. Por que Deus considerou o jejum de Nínive?
Porque todos eles foram diante de Deus dizendo assim, ó: meu pai pecou, minha mãe pecou, eu pequei, nós pecamos. O jejum coletivo de Nínive fez com que Deus dissesse a Jonas: não vou fazer. Ia destruir, não vou mais. Irmão, estão acontecendo abortos. Esses dias eu ouvi uma moça falando assim, ó: quando você vir em algumas cidades aqui do sul, você vê vários papeizinhos no poste, escrito concerto de gaitas, acordeons. E nós somos dessa cultura mais que usa mais acordeon e tal, tanto a germânica quanto a gaúcha. Mas quando você liga, são sequentes, está um em cada poste naquela rua, mas quando você liga, são clínicas de aborto clandestinas. E elas estão crescendo cada vez mais no Brasil. E daqui a pouco, se a igreja não orar e não jejuar, serão admitidas como clínicas sérias. O aborto acontece no Brasil de forma escancarada. Mas o que a gente faz? Compartilha alguma coisa, dá uma assistida, dá uma curtida, faz um comentário. Quando o poder que move céus e terra está à nossa disposição. A tua família está assim, irmão. E por que você não jejua? A tua rua está assim. Por que você não jejua? Fica de pé, eu vou encerrar, não tem mais tempo. A perversão sexual dentro das escolas, uma juventude perdida, uma adolescência perdida, homens que não têm mais posição, não conseguem mais ser homens, a emasculação dos homens. As mulheres estão tomando a postura porque os homens não conseguem mais ser homens. Será que não há uma ação que nós precisamos dizer: socorro, Senhor? Tem coisa que não adianta só falar, tem que agir, ir para oração e jejum. Pastor, eu não sou muito firme nesse negócio, sabe? Eu tenho medo de quebrar o jejum, pastor. Irmão, fica tranquilo, sério, porque nesse dia tudo vai conspirar contra você, irmão. Quando você jejua, a tua esposa vai fazer vitamina de banana, irmão, que é a 7ª maravilha do mundo. Para de fazer não com a cabeça, uai. Você gosta de brócolis, tia. Quando você jejua, irmão, você pode não ter nada em casa, irmão. Você pode dizer para casa: vou comer o quê? Tem nada. Alguém vai te convidar para ir na pizza, você vai dizer: eu pago. Tudo conspira contra. Quando você jejua, a cabeça dói, o estômago dói, o corpo dói, tudo conspira contra. Então, irmão, não tenha medo, comece. Pastor, se eu quebrar, recomece. Porque a carne é fraca, mas Deus é cheio de graça e todo poderoso. Recomece. Diz: Senhor, me perdoa, tentei, não consegui, estou aqui de novo, Senhor. E só esse fato de tu dizer para Ele: sim, eu quero mais, já é um sinal de que o Senhor está feliz com você. Até porque jejum não se trata da sua fidelidade, irmão, de se abster em alimento, mas de como Deus consegue invadir a tua fraqueza e transformar em força. Vamos orar? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados, e não só isso, sararei a sua terra. Tem coisas maravilhosas do Senhor aguardando a nossa consagração. Eu vou pedir aos obreiros para já virem aqui à frente, e a igreja vai orar, e você vai dizer assim: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero jejuar, eu quero jejuar, Senhor, eu quero ser íntimo de Ti. Eu teria aqui pelo menos 15 itens para falar sobre o porquê jejuar. Não posso, não dá tempo, é abusar demais. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar na sua alma. Tem coisas que nem você reconhece que está fazendo errado, e quando você jejua, o sentimento de que algo está errado em você vem à tona, e você começa a se purificar dos seus maus caminhos. O Senhor quer agir em você, porque Ele ama você. Ele quer que você viva uma vida de progresso. Ele quer que você conquiste coisas que você nunca viu. Ele quer que você veja coisas que nunca você viu. Esse é o ano da presença do Senhor entre nós. Sim, esse é o ano da presença do Senhor entre nós. Alguns estão tão endurecidos que não conseguem mais perceber a presença do Senhor. Mas ainda há tempo, ainda há tempo. Você pode perceber que Ele está perto, perto daqueles que o buscam, pertinho de você, pertinho. Aleluia, aleluia. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, e nós sabemos, Senhor, que a Tua igreja não precisa fazer absolutamente nada, Senhor. É só abrir espaço para o Teu Espírito, é a única coisa. E se não está acontecendo é porque nós estamos na frente. Nos ajude a nos humilharmos, Senhor, para que Tu passe por cima e Tu possas trabalhar. Ô Espírito, trabalha nesta causa, Senhor. Trabalha nesta causa, Senhor. Meu Deus, é filho desviado, Senhor. Meu Deus, é esposo que não se converte, endurecido, Senhor. É esposa que está fraca na fé, Senhor. Meu Deus, são parentes que estão cada vez mais inimigos Teus, bebendo, Senhor, se drogando, se voltando para as coisas ruins, se destruindo. Senhor, Senhor, atenda-nos. Atenda-nos, atenda-nos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos participar? Todos receberam? Amém? Meu Deus, vamos lá, eu quero terminar na hora. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Oh Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. É só por esse sacrifício que nós conseguimos chamar o Senhor de Abba Pai. É só por esse sacrifício que nós podemos dizer que há um Pai no céu. É só por esse sacrifício que nós podemos olhar para nós mesmos, pecadores, Senhor, e saber que há esperança para nós, porque nós já fomos lavados no Teu sangue, remidos, purificados. Nós somos Teus, Senhor. E por mais que nós estejamos neste mundo sujo, Senhor,
Nós sabemos que nós pertencemos a um outro reino por causa desse sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Em nome de Jesus, nós dedicamos este pão a ti e participamos com alegria, Senhor, deste ato tão sublime. Em nome de Jesus, amém. Participe, meu irmão, com alegria do pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque quando vocês bebem deste cálice, quando vocês comem deste pão, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Anunciando a sua morte até que ele venha. Obrigado, Jesus. Aleluia! Meu Deus, que privilégio de ser lavado no sangue de Jesus. Quanta gente, Senhor, está buscando nesse momento ser lavado em águas sujas na macumbaria. Quanta gente está nesse momento, Senhor, entrando nas águas do rio Ganges para receber purificação. Quanta gente está bebendo água, Senhor, consagrada a deuses para poder se purificar. Mas a nós o Senhor revelou o sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós participamos com alegria desse elemento, cientes de que em nós o pecado já foi limpo pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Participe com alegria, meu irmão, com alegria, consciência. Peço só mais 2 minutinhos. Fica de joelho se puder. Se não puder, se assente ou então fique de pé. Faça a sua oração. Diga ao Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu tenho à minha disposição o teu poder. E foi o teu poder que me sustentou, Senhor. Quantas batalhas eu já enfrentei, quanta coisa já passei. Mas se ainda estou aqui, é pela tua força na minha fraqueza. Que o Senhor não nos esquece. A tua presença representa que o Senhor não nos abandona. Por mais que nós te tratemos muitas vezes tão mal, o Senhor continua nos buscando. Aleluia, 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 aleluia. Era
Jesus está conosco, irmão. Jesus está conosco. Eu tenho sentido, Deus tem falado comigo. Esse é um ano de presença, de presença, de presença do Senhor. Tem anos que a gente sofre, ora, vem o culto e diz: Senhor, se manifesta. Mas se nós buscarmos, irmão, esse vai ser um ano de presença, manifestação do Senhor. Duas coisas, irmão, antes de nós irmos embora. Eu quero chamar o Emerson aqui na frente. Isso, vem cá, Emerson, se puder. E eu quero, enquanto o Emerson vem, eu quero avisar aos irmãos que nós começamos aqui embaixo, sob a direção da irmã Tânia e todo o pessoal ali que está com ela. Nós começamos um bazar. Surgiu no coração dela e nós acatamos e estamos apoiando. Um bazar, são roupas, né, seminovas, algumas novas, outras usadas, mas todas em ótimo estado. E esse bazar ali, irmão, é um valor simbólico, né? Você vai colocar ali, não vai ter ninguém lá vendendo, irmão. Você vai lá, você vai encontrar uma roupa, você vai colocar, nós vamos confiar em você, e você vai colocar o valor ali na urninha que tem ali do lado, e você vai adquirir ali peças para você, para alguém que está precisando. Talvez há um vizinho que esteja necessitando, ou talvez você mesmo, né? Puxa, eu precisava de um vestido, enfim. Você vai encontrar ali. Se for você, irmão, se você tiver: pastor, eu tenho boas roupas, né? Me desfiz do guarda-roupa, estou me desfazendo de boa parte do meu guarda-roupa, tenho ótimas roupas, engordei, né? Irmão, traz, nós vamos colocar lá. Esse valor está sendo revertido, irmãos, para comprar algumas coisinhas para a cozinha. Nós queremos deixar a cozinha assim, top, para os irmãos, sempre que quiserem fazer alguma coisa ali, ter tudo, tá? Tudo que você precisa ter ali. Então, nós queremos incentivar os irmãos a descerem lá depois, conhecer um pouquinho do bazar, e vai estar sempre ali nos cultos, tá bom? Sempre ali nos cultos, tá? Tá lá no salão, tem um caderninho para você anotar. E isso, se você não tem dinheiro na hora, né? Nós vamos confiar em você. Se você não tem dinheiro na hora, você anota lá e depois você acerta com o pessoal, a irmã Tânia, o irmão Ednei, tá ali, tá bom? Então fica aí, irmãos, o nosso incentivo para você participar desse bazar, tanto trazendo coisa quanto levando, tá bom? E deixando ali a sua ofertinha, a sua oferta, para poder contribuir para as causas do reino. Emerson, cadê o Emerson? Vem cá, Emerson, vem cá, meu Deus do céu, vem cá. O irmão João Bete está lá embaixo? Está ali, o irmão João Bete. Vem cá, irmão João Bete. Vem cá, Emerson. O Emerson já ficou nervoso, ele pensou que ele vai pregar agora, né? Gente, quem ama o Emerson? Meu, tem um monte de gente que não te ama. O Emerson é um amado da igreja, né? O Emerson, ele é um querido. Ele tem servido a igreja há 14, 15 anos na área de tesouraria. E você sabe que o tesoureiro, irmão, ele está aqui nos cultos. Às vezes culto que não tem ninguém, está o tesoureiro. Você não vem, mas eles vêm. Eles estão aqui nos cultos, atendendo você, organizando a parte financeira da igreja. O Emerson, gente, ele é assim, ele era para ser cabeludo, mas ele é careca porque ele é, sei lá, né? Tem um monte de tesouraria na mão dele, né? Tem tesouraria do Bom Samaritano, tem tesouraria da igreja, da Assembleia aqui, tem a tesouraria, ele trabalha também na área financeira, né? Ali da Elétrica Zata. Então, o Emerson gosta de trabalhar com financeiro, né? E é um excelente financeiro. Trabalhar com o Emerson é uma calma assim, muito para mim foi uma experiência muito boa. Deus, usando o Emerson, faz a coisa prosperar. Sabe, irmão? Tem gente que, tipo assim, trabalha, que isso nunca acontece. Com o Emerson, meu Deus, a coisa prospera, né? Deus abençoou, Deus te deu esse dom, Emerson. Deus te ungiu com esse dom. Mas o Emerson vinha há 14 anos trabalhando. Então, ele precisava assistir os cultos, e foi aquilo que eu falei para vocês hoje. Por vezes ele estava lá embaixo, estava na correria e tal, e ele me procurou e disse: pastor, eu quero assistir mais os cultos, eu quero estar mais ativo ali em cima, eu quero de repente ajudar em um outro ministério, eu quero estar aí, né, à disposição.
O menino vai se batizar agora, o Davi vai se batizar para a glória de Deus. O menino está voando na fé, né? Empolgado com Jesus. Então ele quer estar ali do lado do menino, acompanhando. E eu não ia receber esse cargo, né? Mas eu recebi por causa disso. Quando se trata de família, irmão, a gente sempre atende. Então o Emerson, a partir de hoje, vai dar um tempo. Talvez ele volte mais para frente, não sei. Mas ele vai dar um tempo da tesouraria. E no lugar do Emerson vai ficar como o primeiro tesoureiro da congregação, o irmão João Bete. A igreja recebe, amém, irmão João Bete? Amém. O irmão João Bete já estava trabalhando, né, ali, enfim, bem envolvido, mas agora daí ele se torna então o primeiro tesoureiro da igreja. E o Emerson a gente vai despedir, né, deste cargo, não da igreja, pelo amor de Deus, né? E eu quero entregar 2 presentes para você. Um é para você, o outro é para o Davi. Tá? Ele vai fazer muito bom uso. Quando a gente pegou, na hora nós já pensamos nele. Não usamos e pensamos assim, é para ele esse presente. Ele vai fazer um bom uso. Tá bom? Emerson, eu te amo em Jesus Cristo. Já te falei isso. Eu te amo mesmo. Tu é um cara amado. A gente se conhece já desde sei lá quando, né? Mas poder te pastorear é um privilégio. Poder estar perto trabalhando com você, um privilégio maior ainda. Tá bom? Então agora passem o cargo um para o outro com um abraço, né? Depois eu te passo o presente. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Emerson, gente, que trabalhou durante esses anos. Ele merecia uma festa, né? O João vai perder o cabelo branco? Meu Deus. Deus abençoe, tá? Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e continue te usando. Estenda a sua mão. Obrigado, Jesus, pela vida do Emerson. Obrigado pelo tempo que ele dedicou ali, Senhor, na tesouraria. Quantos cultos o Emerson esteve aqui, Senhor, servindo o teu povo. Senhor, trabalhando com dinheiro que é sagrado, aquilo que os irmãos trazem com tão bom coração, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade do teu filho. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho que o teu filho tem. A paz, Senhor, que existe nele em tratar cada caso, cada problema, Senhor. Deus, muito obrigado. Te agradeço também pela vida do irmão João, Senhor, que está começando ali agora, nessa nova etapa. Usa o teu filho e abençoe ele, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Obrigado, irmão João. Conta comigo também. E eu também te amo, viu? Que algum dia eu estou me declarando para ti também. Tá bom? Faça assim com a sua mão. É isso, gente. Posso encerrar? Então tá bom, faça assim com a sua mão. Agradeço a vocês, músicos, vocês são muito bons. Pessoal da portaria, que camiseta legal, que lindo, vocês estão bonitos. Procura se informar com eles como você também pode ter uma camiseta daquelas. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. O Senhor te leve na paz e na proteção do Espírito Santo. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.